o mastologista Sabas Vieira, vai falar um pouco aí sobre os cuidados, né, a prevenção sobre o câncer de mama. Boa tarde, doutor Sabas, seja bem-vindo ao programa Jornal da Tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama, né? Acho que, inicialmente, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Então, primeiro é a idade, né? Quanto maior a idade da paciente, maior esse risco. Esse é o principal fator em termos de risco, né, para câncer de mama. Os outros fatores são a obesidade, é um fator importante, álcool, seguramente os alimentos processados, industrializados, são outros fatores. Além disso, há fatores genéticos e hereditários. Mulheres que têm mãe ou irmã ou filhas com câncer de mama têm um risco maior de desenvolver a doença. Aquelas que menstruam muito cedo e deixam de menstruar tardiamente também de um aumento do risco. A reposição hormonal com hormônios sintéticos aumenta um pouco o risco, mas é importante lembrar que a reposição hormonal com os hormônios naturais da mulher, eles não levam ao aumento desse risco do câncer de mama. Então, nós temos aí fatores que são modificáveis, com relação à dieta, ingestão de álcool e fumo, são medidas estratégicas que a paciente deve adotar para diminuir o seu risco de câncer de mama, e fatores que não podem ser modificados, como os genéticos e os fatores hereditários reprodutivos. Os fatores genéticos, eles são decisivos para que essa pessoa, né, que tem um histórico familiar, ela possa desenvolver esse câncer? Hoje existem os testes genéticos que podem ser feitos, boa parte dos planos de saúde já cobrem esses exames. Nas famílias que têm vários casos de câncer, você pode, após um aconselhamento genético, solicitar esses exames. E o que é que a gente pode fazer com o resultado desses exames? As pacientes que apresentam mutações em genes, que são chamados de alta penetrância, que têm um alto risco de desenvolver câncer de mama, nós podemos oferecer para essas mulheres várias estratégias de prevenção do câncer de mama. Entre essas estratégias, essas que a gente comentou anteriormente, que é a mudança do estilo de vida, pode ser utilizado medicamentos que diminuem o risco de câncer, exames diagnósticos específicos, como a ressonância magnética das mamas, para tentar encontrar esse tumor numa fase mais inicial, e até mesmo as cirurgias chamadas cirurgias redutoras de risco, que inclui, sobretudo, a retirada das mamas, com a substituição por prótese de silicone, como também a retirada dos ovários, das trompas e, às vezes, também do útero. Essas estratégias diminuem de forma significativa. Essas pacientes que têm essas mutações podem ter um risco aí da ordem de 60% a 70% de vir a desenvolver um câncer de mama, enquanto que na população geral, naquelas que não têm essa mutação, esse risco é de 13%. Portanto, há uma diferença muito grande na incidência do câncer de mama naquelas pacientes que têm essas mutações. Esses testes estão barateando cada vez mais, eles ainda continuam caros, né, para o poder aquisitivo da nossa população, mas muitos pacientes já têm acesso e nós temos operado realmente muitas pacientes com essas mutações aqui no estado do Piauí. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Tarde Piauí. Olha, nós tivemos um chamado efeito Angelina Jolie no mundo, né? A atriz, ela descobriu que tinha uma probabilidade de ter câncer de mama e realizou uma cirurgia que foi considerada polêmica, né? Que ela fez a retirada da glândula mamária. Depois dessa notícia, essa cirurgia se popularizou aqui no Brasil, no Piauí. Eu queria que o senhor desse um panorama sobre se hoje a decisão dela ela é interessante para a mulher ou se, na verdade, é uma opção que não trouxe ali o benefício que ela tinha como objetivo. O efeito Angelina Jolie, infelizmente, ele foi distorcido. Na verdade, a situação dela era uma situação específica de uma paciente que tinha uma mutação que aumentava muito o risco dela ter um câncer de mama e câncer de ovário. Para essas pacientes, a melhor estratégia é a cirurgia. Essas pacientes que têm essa mutação, elas vivem em famílias que já viram muitas mulheres morrerem com 30 anos, com 25 anos de idade, com 35 anos de idade, que é uma tragédia. Então, para essas mulheres que têm a mutação,
essa cirurgia ela deve ser indicada e discutida com a paciente. Obviamente que não é uma imposição da equipe médica, isso não é uma cirurgia de urgência, é discutido também as outras opções, que é a mudança do estilo de vida, a utilização de medicamentos e a tentativa do diagnóstico precoce. Então, essas estratégias também funcionam. Mas a mais efetiva é a retirada da glândula mamária, que diminui esse risco em torno de 90%. Essas outras estratégias diminuem em 50%. Então, essa estratégia da retirada das mamas é uma estratégia interessante, desde que a paciente entenda. O que aconteceu no mundo todo foi o aumento da indicação da retirada das mamas em pacientes que não têm a mutação nesses genes. Isso é uma má prática médica. Isso não deve ser feito, não deve ser encorajado. Essa não é uma cirurgia banal. A mulher perde a sensibilidade da sua mama, isso tem um impacto, portanto, na esfera sexual dessa mulher com seu parceiro. Então, isso é importante que seja frisado. A prótese pode ter complicação a longo prazo, inclusive existe um tipo de câncer raro que é associado às próteses mamárias. Elas podem ter contraturas, podem ter infecção, em torno de 4 a 8% das pacientes que se submetem a essa cirurgia apresentam infecção e precisam ser retiradas da prótese. Então, isso não pode ser banalizada. Entretanto, naquela mulher que tem uma mutação, que o seu risco de câncer de mama é de 60% a 70%, isso pode ser discutido. É claro que precisa da anuência dela para ela se submeter a essa cirurgia, mas é uma estratégia bastante interessante. Essas pacientes, infelizmente, têm dificuldade hoje no Sistema Único de Saúde, e agora nós começamos a ver também essa dificuldade dos pacientes no acesso até na medicina suplementar. Muitas equipes não querem mais operar essas pacientes, infelizmente, pelos honorários que são pagos às equipes médicas. Então, isso é uma coisa que precisa ser resolvida dentro do Sistema Único de Saúde, que é ter o acesso dessas mulheres, primeiro, ao teste genético. O estado de Goiás, no ano passado, foi o primeiro estado a oferecer, através de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do estado de Goiás, o teste genético para as pacientes que têm indicação, com vários casos na família, e, com isso, oferecer essas estratégias de prevenção que passam da mudança do estilo de vida, medicamentos, exames e até mesmo cirurgia. Esperamos que os outros estados também acompanhem o estado de Goiás para que a gente possa oferecer isso para as mulheres piauienses. Doutor Sabas, quando a gente fala de doenças oncológicas, uma das coisas que os especialistas gostam de frisar bastante na verdade, o diagnóstico precoce. Né? Eu queria que o senhor reforçasse isso, né? O que é esse diagnóstico precoce, como é que ele deve acontecer, né? Qual o benefício desse diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce do câncer ele permite, primeiro, a maior chance de cura, isso é um fato científico, torna o tratamento mais simples e menos sofrido para o paciente. Exemplo típico, o câncer de mama. Se eu acho um câncer de mama numa fase chamada in situ, que é diagnosticado somente pela mamografia, a chance dessa paciente ficar curada é em torno de 98%, sem a necessidade de retirar a mama, sem a necessidade de fazer quimioterapia, sem a necessidade de ficar internada, ela pode ser operada de manhã e em seguida já ir para casa, né? E esses são um atrativo muito grande para a realização do exame. A gente sabe que realizando esses exames também nós vamos encontrar mulheres hoje que teriam um câncer numa fase muito inicial de baixo grau que não precisariam ser tratado. Alguns casos de câncer de mama em pacientes idosos, tumores muito pequenos, hoje nós podemos discutir com essas pacientes, inclusive não operá-las, apenas administrar medicamentos e ficar acompanhando essas pacientes. Se o tumor não evoluir, a gente apenas acompanha. Isso também já é uma realidade para câncer de próstata. Muitos homens hoje que são diagnosticados com câncer de próstata, numa fase inicial, tumores ditos de baixo grau, ou seja, tem uma baixa agressividade, e que se você faz exame de imagem e esse tumor não está progredindo, é dada a oportunidade também para esses homens não se submeterem a nenhum tipo de tratamento. A gente vai fazer uma vigilância ativa. Vamos acompanhar aqueles homens e aquelas mulheres com esses tipos de cânceres específicos, e se esses cânceres não evoluírem, isso não precisa ser tratado. Isso também hoje pode ser uma estratégia interessante para câncer de tireoide também. O paciente que tem diagnóstico de câncer de tireoide numa fase muito inicial, menor do que 1 centímetro, e tumores também bem diferenciados, pode ser oferecida essa estratégia de não cirurgia como uma primeira opção. Às vezes o paciente vai acompanhar 5, 10, 20, 30 anos, e esse tumor não vai crescer, e aí ela não fica submetida aos efeitos colaterais
do tratamento. Vou pular aqui também, o Nelson do Gurupi está perguntando, né, que é a sua opinião em relação ao método de crioablação. Então, a crioabração, ela é um método experimental, ele não está disponível para uso clínico. Pra você ter uma ideia, só a agulha da crioabração, que é descartável, ela custa R$40.000. Esse é o primeiro ponto, o custo. O segundo, ele é para casos específicos e, portanto, não está disponível na prática clínica, não está aprovada para a Anvisa. Israel é o país que tem mais experiência com isso. Mas foi publicado esse estudo agora da Unifesp, inclusive a doutora Sanvido, que coordenou esse estudo junto com o professor Alfonso César Nazário, vão estar aqui conosco num evento online na próxima mês aqui na nossa Sociedade Brasileira de Regional do Piauí para a gente discutir esse tema. Mas esse é um procedimento experimental. Agora eles vão começar um estudo comparando a técnica da crioabração ou crioterapia com a cirurgia convencional e nos próximos 5 a 10 anos teremos resultados definitivos. Mas é importante dizer que a crioabração, a crioterapia, não é um tratamento tão simples como parece ser. Ela precisa ter uma anestesia local também, feito essa colocação essa agulha dentro do tumor para destruir a célula tumoral com temperaturas muito baixas, geralmente superior a menos 170 graus Celsius. Então, ela não está disponível para a prática clínica e tem essas questões de custo, não está aprovada ainda pela Anvisa. E hoje, lembrar que a cirurgia, o câncer inicial, é muito simples. O paciente pode ser operado com anestesia local, sedação e ir embora para casa no mesmo dia, 3, 4 horas depois da cirurgia. Então, é um tratamento muito mais barato, efetivo, que já está validado. Então, um tratamento que a gente tem uma taxa de cura de 97% para os casos iniciais, não tem muito que a gente evoluir em termos disso. É claro que tudo que vem de pesquisa, que a gente possa simplificar o tratamento, ele é interessante, mas desde que isso venha realmente de forma simplificada e com custo acessível. Não adianta a gente ficar querendo trazer a crioterapia neste momento, porque ela não está validada cientificamente, quando aqui em Teresina, somente 1/3 das mulheres estão realizando mamografia, que é um exame barato, disponível. Nós temos mamógrafo suficiente, mas as pacientes estão com dificuldade de acessar para fazer a sua mamografia. Certo? Que essas pesquisas vão continuar evoluindo, mas neste momento do conhecimento científico, a crioterapia ela é experimental. Eu tenho uma pergunta para o senhor relacionada. A gente sabe que o Brasil ele possui dimensões territoriais semelhantes a um continente, né? Como é que nós estamos em relação ao câncer de mama pelas regiões? Por exemplo, nós estamos hoje aqui no Piauí. A mulher piauiense, ela possui uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de mama pela convivência que nós temos aqui, um sol mais forte, ou essa parte regionalizada, vocês não percebem que existe ali um comparativo dentro dos dados, onde se uma região pode vir a apresentar um índice maior em números de câncer de mama? Sua pergunta é muito interessante. Isso serve de alerta a gente mostrar esses números para chamar a atenção das mulheres do que você pode fazer para mudar o seu estilo de vida. A mulher do Acre tem quase 20 vezes menos câncer de mama do que a mulher de Florianópolis. A mulher do Piauí quase 10 vezes menos do que a mulher de Florianópolis, por exemplo. Então, quanto mais industrializada uma região, quanto mais supermercado tem uma região, mais vai ter câncer. Por quê? Porque as pessoas vão consumir mais alimentos industrializados. Então, quanto mais alimentos açucarados, refrigerante, doce, então, quanto mais consumimos esses alimentos, maior a incidência de câncer. Não só de mama, mas câncer de mama, sobretudo, câncer coloretal e câncer de endométrio, que são 3 tumores claramente associados à alimentação. Então, a mulher piauiense tem um pouco menos de câncer do que a mulher do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou da região sul de uma forma geral e região sudeste. E as mulheres do norte do país, sobretudo as acreanas, elas têm uma incidência quase 20 vezes menor do que a mulher lá de Florianópolis, onde é a incidência maior de câncer de mama hoje no Brasil. Então, essa mostra de forma cabal a importância do estilo de vida. Enquanto a mulher do Acre tem um estilo de vida muito mais, vamos dizer assim, natural, sem muitos alimentos industrializados, a mulher que vive em Florianópolis ela tem uma vida muito mais agitada, talvez o estresse também fazendo parte
dessa cadeia. Na verdade, o câncer ele é multifatorial, né? Tem um fator genético, mas tem um fator comportamental também. Então, essa diferença ela é muito evidente. E a diferença não é por diferenças genéticas. A mulher de Florianópolis ela não tem grande diferença do ponto de vista genético da mulher do Acre. A diferença mesmo é o comportamento. E mais interessante ainda, nós temos vários estudos pelo mundo afora de quando uma pessoa sai de uma região que tem uma baixa incidência de câncer para uma região que tem uma incidência maior, na segunda geração, os descendentes já vão ter uma incidência de câncer igual para a região que eles migraram. E o contrário acontece também. Se eles migram para uma região que a incidência é baixa, na segunda geração, a incidência de câncer naquela segunda geração também já será igual para regiões onde eles migraram com uma incidência bem menor, mostrando de forma muito clara a importância do nosso comportamento e a interação com o meio ambiente, que é uma coisa que a gente tem discutido muito. Quanto mais é poluída uma cidade industrializada, pior. Então, se a gente não cuidar da nossa água, do nosso ar e dos nossos alimentos, nós vamos ter cada vez mais câncer. Para você ter uma ideia, hoje, em mais de 500 cidades brasileiras, o câncer já é a principal causa de morte. E ela vai se tornar, nos próximos 5, 10 anos, a principal causa de morte em todos os municípios brasileiros, se a gente não reverter isso de forma rápida, com a educação massiva sobre a mudança no estilo de vida. Ou nós mudamos o estilo de vida da população, o que é muito difícil, ou nós vamos ter realmente cada vez mais aumento do número de casos de câncer aqui no nosso meio, infelizmente. Nós recebemos aqui em nosso programa o doutor Sabas Vieira, mastologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação.